pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Então, como eu já tinha dito para vocês, principal contribuição de Rutherford, descoberta do próton, proposição de que a eletrosfera era um imenso espaço vazio, então por isso que ficou conhecido como modelo planetário. E aí o que nós temos? Vamos considerar a proposta de Rutherford e o que ele não conseguia explicar. A principal crítica ao seu modelo na época foi o fato de, se a proposta é que os elétrons vão ficar orbitando em volta do meu núcleo, se o núcleo é positivo e os elétrons são negativos, por que os elétrons não caem no núcleo? Por que os elétrons não colidem com o núcleo? Por que eles não se juntam, já que as cargas são opostas? Um modelo de Rutherford, com o experimento que ele fez, não era capaz de explicar isso. Então, esse modelo, obviamente, foi aperfeiçoado, dando origem ao modelo de Bohr. Então, o modelo de Bohr, ele já contou com o apoio da teoria quântica. Como eu disse, a química, a física e a matemática precisaram caminhar juntas para explicar a evolução desses modelos atômicos. O modelo de Bohr, então, ele conseguiu explicar por que os elétrons não caem no núcleo, mas obviamente que ele precisou de fazer proposições acerca disso. Do mesmo modo, então, que lá na época de Thomson, ele se aproveitou dos raios catódicos que estavam sendo utilizados para os estudos de eletricidade, Bohr se aproveitou dos estudos que estavam sendo realizados na área de eletromagnetismo e ele se baseou nisso e na teoria quântica para poder modificar o modelo proposto por Rutherford. Ele propôs então que os elétrons giravam numa órbita circular ao redor do núcleo, só que essa órbita circular, ela era contida por energia quantizada. É como se fosse pacotinhos de energia. O que isso quer dizer? É como se tivessem níveis de energia e os elétrons ocupassem os níveis com base na energia que eles tivessem. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem energia suficiente para subir apenas um degrau na escada, não tem como você conseguir chegar no segundo degrau. E assim por diante. Não tem como você subir meio degrau. Você ou fica no estado fundamental ou você vai para o primeiro nível. Ou para o segundo, para o terceiro, para o quarto e assim por diante. Então, esse pacotinho de energia quantizada estabelecia qual era o nível de energia que esse elétron conseguia estar. Conseguia habitar, conseguia girar em volta do núcleo. Então, esse pacotinho foi chamado de quantum, essa energia quantizada. Não se apeguem muito aos nomes, tá, pessoal? Façam aí a mesma analogia da escada que eu falei para vocês. Eu não consigo subir um degrau e meio. Se eu tenho energia suficiente para subir um degrau, eu vou parar ali. Quando eu receber mais energia, eu vou para o segundo degrau. Quando eu receber mais energia, eu vou para o terceiro. Se eu estiver lá no terceiro degrau e eu quiser voltar para o primeiro, eu tenho que eliminar ou devolver a energia liberada. Essa foi a principal proposta de Bohr. Bohr disse que essas órbitas, chamadas de níveis de energia ou camadas eletrônicas, era como se fosse uma cebola cortada ao meio. A gente tem o miolinho da cebola e tem as camadinhas, não tem? É como se cada camadinha da cebola fosse uma camada ou um nível de energia. Se a gente olhar aí para o desenho que está colocado no slide para vocês, vocês vão perceber que eu tenho o meu núcleo contendo os meus prótons. Nesse caso aí já tem até nêutron. Mas na época de Bohr não tinha nêutron não, tá? Eu tinha lá os prótons no meu núcleo e tinha os elétrons habitando as camadas, que são esses níveis de energia. Bohr também falou que quanto mais afastado do núcleo, mais energético era esse nível de energia. Então imagine,
o estado 1 ou a camada 1 era a mais próxima do núcleo e a menos energética. É como se fosse, novamente, os degraus de uma escada. O nível 1 é o mais baixo, é o que eu preciso de menos energia para subir. Imagina que eu estou lá no 7º degrau, eu preciso de mais energia, certo? Então, eu estou mais afastado do meu núcleo, eu tenho mais energia que precisa ser absorvida para o meu elétron chegar até lá. Uma outra proposta de Bohr foi que os elétrons conseguem mudar de níveis de energia. Então, se ele está no primeiro degrauzinho ou na primeira camada, ele pode ir lá para a segunda ou para a terceira. E se ele estiver lá na terceira e quiser voltar, ele também pode. E como que ele vai fazer isso? Absorvendo ou liberando energia. A figura mostra aí para vocês, pessoal, como é que funciona esses níveis de energia. Nós temos no meio, na região central, o núcleo, e nós temos a quantidade de níveis de energia que vai do número 1 até o número 7. Esses níveis de energia também podem ser chamados de camadas. Então, eu tenho aí, nível 1 é a camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, e assim por diante, até chegarmos na 7ª camada. Não precisem se preocupar com a ordem dessas camadas, porque nós vamos conversar sobre isso com mais calma na aula de distribuição eletrônica e também na aula de tabela periódica. Por enquanto, eu preciso que vocês compreendam que existem várias camadas, ou seja, os elétrons eles podem estar em vários degrauzinhos diferentes. Perfeito? Indo então da existência desses degrauzinhos, eu posso saltar. Eu não, né, gente? Quem vai saltar é o elétron, eu não estou indo para lugar nenhum. O elétron, então, ele vai sair de um nível menos energético, certo? Para um estado mais energético. E para isso, ele absorve energia. Imagina que você está lá no degrauzinho 1 e quer ir para o degrau 4. Você precisa absorver energia para conseguir chegar lá. Essa energia, lembrem-se, é quantizada. Então, ele precisa absorver aí vários pacotinhos de energia para conseguir ir para o nível 3 ou nível 4, tá? Então, o elétron dentro do átomo, ele pode ir para um nível mais energético desde que ele absorva energia. A figura, então, mostra que o elétron recebe energia e quando isso acontece, o elétron sai do estado fundamental e vai para o estado excitado. O elétron, depois de estar no estado excitado, ele pode voltar para o estado fundamental, liberando essa energia que foi absorvida anteriormente. Essa energia absorvida, ela é devolvida, ela é liberada na forma de fótons, ou seja, energia luminosa, na forma de luz, tá bom, pessoal? É isso que dá origem, por exemplo, aos fogos de artifício. Nada mais, nada menos é do que elétrons voltando para os seus níveis de energia mais baixos, ou menos energéticos, ou mais próximos do núcleo. Então, quando ele volta, ele devolve essa energia na forma de luz. O modelo de Bohr, então, ele explica o fenômeno de luminescência. E o que é a luminescência? A emissão de luz por parte de uma substância quando ela é submetida a um estímulo. Pode ser luz, pode ser uma reação química, pode ser uma radiação ionizante. É o que acontece, por exemplo, quando a gente quebra aquelas pulseirinhas de neon, tá? Eu gerei um estímulo, eu quebrei, eu atritei as moléculas que estão ali dentro. Obviamente, eu tenho que os meus elétrons, eles absorvem aquela energia e quando eles resolvem liberar a energia, acontece o fenômeno luminoso que a gente conhece como luminescência. Então, alguns materiais, eles podem emitir essa luz quando são excitados. Lembra do estado excitado? O meu elétron estava no estado fundamental, absorveu energia, foi para o estado excitado. Quando ele retorna desse estado, ele emite luz. Então, esse fenômeno de luminescência é descrito por aquelas figurinhas que brilham no escuro, aquelas pulseirinhas de neon,
os interruptores, principalmente os mais antigos, que a casa pode estar toda apagada, que fica só o interruptor lá, ó, com aquela radiação, né? Com aquela luz característica. São fenômenos de luminescência e são explicados por essa transição eletrônica. Então entenda, toda vez que um exercício, uma atividade falar de transição eletrônica, de transição entre os níveis de energia por um elétron, nós estamos nos referindo ao modelo atômico proposto por Bohr. Nós temos o exemplo aí, pessoal, dos fogos de artifício. Coloquei para vocês a explicação por detrás da existência dos fogos de artifício. Nós temos basicamente um cartucho de papel cilíndrico e esse cartucho é recheado com pólvora. Se o objetivo é que o meu fogo de artifício seja colorido, os fabricantes vão misturar junto com aquela pólvora que vai rechear o meu cartucho um sal contendo um metal. Por que um sal contendo um metal? Eu coloquei aí para vocês uma ilustração que demonstra a cor da chama de cada metal. O bário é verdinho, o lítio é meio alaranjado, o sódio é amarelo, o cobre é verde, o potássio arroxeado. Então, dependendo do sal que eu coloco, né? Se eu colocar um sal contendo sódio, o meu fogo de artifício vai ser amarelo. Se eu colocar um sal contendo potássio, o meu fogo de artifício vai ser puxado para o lado do lilás. É assim que essas combinações de cores, elas acontecem e elas dão origem a esses efeitos luminosos. Porque quando esse cartucho de pólvora ele é acionado, ele fornece o quê pro meu material ali? Ele fornece energia. E aí acontecem as transições eletrônicas. Quando o meu elétron volta para o estado fundamental, ele libera na região, no comprimento de onda específico. Comprimento de onda, pessoal, é um conceito que vocês vão aprender lá na física, que está relacionado com o espectro eletromagnético. Ou seja, tem regiões que nós conseguimos perceber, né, a diferença entre as cores, e tem regiões que não. A gente fala que a região do visível, ela está entre o infravermelho e o ultravioleta. Então, antes do infravermelho, nós não temos capacidade, né, de discernir, e depois do ultravioleta também não. Então, é como se fosse aquele espectro de cores do arco-íris, ok? Então, cada metal que tem essa característica de sofrer essas transições eletrônicas, ele vai emitir fótons, ou seja, ele vai devolver a energia que ele absorveu em um comprimento de onda diferente. E esse comprimento de onda vai refletir para mim cores diferentes. Último, mas não menos importante, nós temos o modelo atômico atual. E esse modelo atômico atual, ele foi baseado em uma série de equações matemáticas, matemática avançada, física quântica. Então, assim, foi um trabalho em conjunto, não só da química. E, obviamente, que a matemática e a física tiveram que evoluir para que elas pudessem ser utilizadas para explicar esse modelo. Nós vamos trabalhar agora com o comportamento dual da matéria. A matéria ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Então, nós temos essa característica dual. Isso quer dizer o quê? Vamos pensar no meu elétron. Existe um princípio que é o princípio da incerteza. E ele me fala que não é possível localizar a energia, né? Determinar, na verdade, a energia do elétron e a sua localização ao mesmo tempo. Ou eu determino uma coisa, ou eu determino outra. Então, é como se existisse uma região onde tem maior probabilidade de encontrar o elétron. Essa probabilidade de encontrar o elétron é maior num lugar chamado orbital. Para que esse modelo atual, que é baseado na probabilidade de encontrar o elétron, é algo muito mais abstrato do que os modelos anteriores, houveram algumas contribuições importantes. A primeira foi a de Sommerfeld, que propôs que, além dos níveis de energia,
Ou seja, além das camadas energéticas, lembra dos degrauzinhos que vão do 1 até o 7? Além desses níveis, nós temos subníveis de energia. E aí era possível quantizar ainda mais essa energia, dividir ainda mais essa energia. E uma outra descoberta importante foi a do nêutron. Então, foi uma contribuição que permitiu a compreensão da existência de um núcleo constituído por prótons. Porque imagina, se o núcleo só tivesse próton e o próton é positivo, como é que esse tanto de carga positiva ia ficar habitando o mesmo lugar? Existiria uma repulsão absurda, positivo com positivo repele. Então, o nêutron, ele está ali com uma partícula sem carga no núcleo para fazer um meio de campo, para tentar estabilizar aquele tanto de próton que está presente no núcleo, para que a repulsão seja minimizada. Feitas essas contribuições, houve a proposta, então, do modelo atômico atual. Então, o modelo é baseado na probabilidade de encontrar o elétron, que é a maior probabilidade de encontrar o elétron é no orbital. Não sei se na imagem dá para vocês perceberem, mas a gente tem uma densidade de cor que vai variando. Bem perto do núcleo, o que eu tenho, gente? Uma densidade um pouco maior. À medida que eu vou me afastando para as bordas, essa densidade vai diminuindo. Quanto maior essa densidade, maior é a probabilidade de encontrar o elétron. Esse modelo também é chamado de modelo de nuvem eletrônica, onde eu tenho aí uma distribuição diferente da probabilidade de encontrar o elétron ao longo da extensão da eletrosfera. Pessoal, então eu coloquei para vocês no último slide a evolução dos modelos atômicos para que a gente pudesse perceber os principais aspectos. Eu sei que é um conteúdo denso, eu sei que tem muita informação, não quero que vocês se apeguem a cada experimento que foi feito, eu quero que vocês se apeguem à característica de cada modelo. Modelo atômico de Dalton, esfera maciça e indivisível. Modelo da bola de bilhar ou bola de sinuca. Modelo de Thomson, descoberta do elétron. Modelo do panetone ou do pudim de passas. Modelo de Rutherford é o modelo planetário. Apareceu um núcleo positivo e os elétrons girando em torno desse núcleo. Modelo de Bohr, modelo da energia quantizada, dos níveis de energia. E, por fim, o modelo da nuvem eletrônica. Observem que nesse modelo da nuvem eletrônica, essa imagem está até melhor do que a imagem anterior, ela consegue demonstrar com muito mais clareza como que na região próxima ao núcleo a densidade é maior. Olha como os pontinhos aí estão mais juntos. Isso significa que nesta região mais densa existe uma probabilidade maior de encontrar o elétron quando comparada à periferia, ou seja, a parte mais externa, ok? Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercício, quero que vocês façam, já vou disponibilizar a lista com gabarito. Se houver dúvida, vocês sintam-se à vontade para me chamar lá no grupo, né, que vocês estão no Telegram, tirem as dúvidas, não precisam se preocupar que estou disponível aí para a gente poder compreender melhor a química, tá bom? Espero vocês na aula 7, se Deus quiser.